O ex-promotor de justiça Deltan Dallagnol, aquele que juntamente com o Sérgio Moro colocou Lula na cadeia e ficou ali mais de 500 dias e depois foi descondenado pelos amigos do Supremo e agora está aí governando o país. Olha só o que o Deltan Dallagnol vai trazer aqui, pessoal, uma prova cabal de que realmente o Brasil não está sendo governado apenas por uma pessoa, mas por um colegiado de juízes. E você já vai entender o que eu estou falando. E se isso for mesmo verdade, for confirmado, pessoal, a democracia em nosso Brasil já acabou há muito tempo, a Constituição já foi rasgada e existe um quarto poder. Preste atenção no que vai trazer o Deltan Dallagnol. Esse vídeo está realmente sensacional, pessoal. Se você entender isso aqui, você já entendeu todo o jogo e isso vai fazer toda a diferença. Confira agora o que vai trazer o Deltan Dallagnol. Finja surpresa! O STF decidiu a favor do governo Lula em 9 a cada 10 processos no Supremo, segundo um novo levantamento que eu vou mostrar para você aqui e agora. É a verdadeira lua de mel entre o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula, agora demonstrada, confirmada por dados, por números. Gente, quem poderia imaginar que entre 2023 e 2024, agora, o STF decidiria 90% das ações constitucionais de acordo com o que o governo Lula deseja? Não é mesmo? Quem podia imaginar? Mas e como que foi que o STF decidiu será no governo anterior, no governo Bolsonaro, hein? Será que a gente tem esses dados? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar agora nesse vídeo 3 coisas. Primeiro, esse levantamento inédito comprovando a aliança entre o governo Lula e o Supremo. Em segundo lugar, o que está por trás da quantidade de vitórias de Lula no STF. E terceiro, como que o Supremo agiu em comparação durante o governo anterior, o governo Bolsonaro. Será que teve alguma diferença nos julgamentos? Já vai deixando aí sua opinião para mim aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha e lê aqui comigo então essa matéria da Folha de São Paulo. STF decidiu em linha com o governo Lula, adivinhem, em 9 a cada 10 ações constitucionais. Desde o início desse mandato, o mandato de Lula, o governo Lula registrou decisões em linha com as suas posições e obteve uma sucessão de vitórias no STF, por meio, é claro, da AGU, Advocacia da União. Das 111 ações constitucionais com origem no STF nas quais a AGU se manifestou e que foram julgados pela Corte em 2023 e 2024, 99 tiveram resultados aderentes ao posicionamento da instituição, ou seja, aquilo que é defendido pelo governo Lula no STF, o que corresponde a 89% do total. Gente, a gente está falando aqui de 99 de 111. Estamos falando ainda das ações constitucionais que são julgadas no Supremo, que são aquelas em que a Corte decide não uma questão individual, de um direito individual, de uma questão patrimonial pequena, não, mas decide aqui se alguma questão legal é constitucional ou não, afetando o país inteiro, afetando políticas públicas e questões muito amplas. Agora vejam que interessante. A taxa de sucesso da AGU, já naquelas outras questões patrimoniais, menores, nos processos em que ela atua defendendo o interesse da União, ou seja, quando está em jogo apenas questões patrimoniais de menor dimensão, mais particulares e concretas, aí a taxa de sucesso da AGU é bem menor. Dá uma olhada aqui, ó. Sob outra ótica, a taxa de sucesso judicial da AGU nos processos em que ela atuou efetivamente como parte defendendo os interesses da União alcançou 74% em um universo de 5.888 decisões no acumulado do período. Em 2024, a razão foi de 76%. No ano anterior, de 72%. Agora veja o que disse o Bessias, o AGU de Lula, sobre essa taxa de sucesso altíssima de 90% da AGU nas ações constitucionais do STF. A Folha, o advogado-geral da União, Jorge Messias, ele afirmou que o resultado da atuação do Supremo ao longo de 2024 demonstra o trabalho do órgão na defesa do patrimônio da União e do Estado Democrático de Direito. É mesmo, Messias? Eu acho que esse resultado não é por conta disso não, viu? Bora ver aqui rapidinho uma matéria do Globo, que nos dá o que talvez seja o motivo real do governo Lula ganhar todas no Supremo. Olha aí. Agora, no terceiro mandato de Lula, estabeleceu uma relação de proximidade com uma parte dos ministros, com quem mantém diálogos frequentes. São considerados mais próximos do presidente Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin.
Os dois últimos foram indicados pelo próprio petista. No dia 13 de novembro, por exemplo, quando chegou a notícia de que o homem-bomba Francisco Wanderlei Luiz havia se explodido na Praça dos Três Poderes, Lula jantava no Palácio da Alvorada com Moraes, Gilmar e Zanin. Dino também tinha sido convidado para o encontro, mas cumpria agenda fora de Brasília. Tudo juntinho e misturado. É a famosa reunião para avaliação de cenário, né, Bessias? Eu aposto que o Lula não conversou nada, gente, nadinha de política com os ministros do Supremo, né? Tenho certeza que eles só conversaram sobre o Corinthians, sobre o clima em Brasília. E aí, tá chovendo? Será que vai chover? Aquela história, né? Mas calma, você não precisa acreditar em mim a respeito da lua de mel entre Lula e o STF não, viu? Quem tá falando isso são os próprios aliados de Lula no Congresso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aliados de Lula no Congresso dizem que o presidente fez uma opção por governar com o judiciário e deixou os parlamentares de lado por erros na construção da base de apoio. Gente, a gente tem uma sucessão de formas de governo aqui no Brasil desde 88. A gente começou com o presidencialismo de coalizão, em que o presidente buscava uma coalizão de interesses com os congressistas para governar. Depois a gente evoluiu para o presidencialismo de cooptação, em que o presidente cooptava por emendas parlamentares, distribuição de cargos. Depois a gente evoluiu para o presidencialismo de corrupção, em que pagava, como no mensalão, mensalidades na Lava Jato, distribuía propina para conseguir governabilidade. E agora a gente tem o presidencialismo supremacista, que é aquele em que o presidente governa com o Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande verdade. Pois bem, tá bom que evidências aí estão suficientes para você de que existe aí uma cooptação, mais do que uma cooptação, uma coalizão agora, não mais entre o presidente e o Congresso, mas entre o presidente e o Supremo? Você tá claro já que existe uma lua de mel? Se precisa de mais, bora então voltar aqui para a matéria da Folha para ver quais são os dados a respeito das taxas de sucesso da AGU no Supremo durante o governo Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha aí? Qual será que foi a taxa no governo Bolsonaro, hein? Olha aqui. Questionada, a AGU não enviou dados relativos ao período de Jair Bolsonaro, 2019 a 2022. Ué, não tem? Quer dizer que a AGU foi questionada sobre esses dados e enviou somente aqueles relacionados ao governo Lula nos últimos 2 anos? Mostrando que ganharam em 9 a cada 10 processos, mas não mandaram do governo Bolsonaro? É isso mesmo? Por que não, hein? A AGU tem algo a esconder? Será que ficaria muito feio mostrando como no governo Bolsonaro o STF interferiu repetidamente, derrubou várias decisões que eram de prerrogativa exclusiva do Executivo, como a nomeação do Alexandre Remagem para diretor-geral da Polícia Federal? E várias outras? Haha, eu aposto que sim, hein? E você, o que você acha? Conta aí para mim nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião. Pois é, ao que tudo indica mesmo, parece que nós temos algum informante, algum leve trás, alguém que comunica diretamente por detrás das cortinas entre o governo Lula e entre ministros do STF. Porque não é possível, pessoal. Olha só o que o Deltan Dallagnol trouxe aqui. 9 decisões tomadas em unanimidade, em acordo com o STF. Aí fica fácil, né, pessoal? Aí fica fácil. É mais ou menos assim. Cobro lateral, me põe na cara do gol que eu chuto para dentro do gol. Né? O STF e o Executivo, representado ali por Lula, é quem tem controlado todo esse país. E isso, pessoal, vem lá de trás. Na verdade, uma coisa que a direita precisa aprender de uma vez por todas, é que as coisas não são construídas da noite para o dia. O Lula, o PT, vem costurando todo esse monopólio que existe hoje em Brasília há muitos anos. Olha quantos ministros que eles indicaram. Parece que foram 7 a 8, me parece, no total. Depois nós temos aí o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer. Nós temos ainda o decano, ainda, o Gilmar, que foi indicado ali me parece, pelo Fernando Henrique. E os outros 2 que foi indicado por Bolsonaro. Mas me parece que um 7 ou 8 aí foi indicado por Lula e Dilma. E isso está compondo hoje o judiciário e está fazendo aí esse joguinho, essa dupla dinâmica aí entre o judiciário e o executivo. E é por isso que eles mandam e desmandam no país. Mas aí, pessoal, como eu falei aqui no início do vídeo, se essa inegibilidade for revertida, se essas sanções aí for trocadas, se de repente o relógio não correr
tão a favor ali de Moraes e eles não conseguirem julgar Bolsonaro antes mesmo dessas denúncias e essas sanções dos Estados Unidos virem sobre as autoridades aqui no Brasil, Bolsonaro poderá concorrer em 2026. E aí, meus amigos, sabe o que acontece? Já foi comprovado pelas pesquisas do Paraná Pesquisa, o instituto que mais acertou nas últimas eleições, mostra que Bolsonaro está à frente de Lula. Se o pleito fosse hoje, Bolsonaro levaria e ganharia de Lula, tanto no primeiro turno quanto no segundo. E aí, o próximo presidente do Brasil, que vai estar governando a partir de 1º de janeiro de 27, vai indicar 3 ministros para o Supremo Tribunal, porque tem alguns aí que vão aposentar-se, né? E aí, meus amigos, o que acontece? Se hoje nós temos ali, o Bolsonaro indicou 2, o Cássio Nunes e o André Mendonça, que são conservadores, que têm pautas, né, conservadoras e com princípios da família, princípios cristãos. Se tem mais 3 entrando e for da direita, agora são 5 indicados pela direita. Aí nós conseguimos fazer uma balança, um contrapeso contra os outros que estão ali. Aí, na verdade, vai ficar 6-5. Mesmo assim, eu acredito que o judiciário muda completamente o cenário para os próximos anos. Mas, por enquanto, o que está acontecendo hoje está tendendo fortemente para o lado da esquerda. E aí nós teremos agora, nas próximas semanas, 2 grandes eventos. Dia 16 de março, em Copacabana, no Rio de Janeiro, com Jair Messias Bolsonaro. Inclusive o Nicolas vai estar ali, Silas Malafaia, todo mundo. E também teremos ainda na Avenida Paulista no dia 6 de abril, 2 ou 3 semanas logo depois, teremos ali, primeiro em Copacabana e 3 semanas depois teremos na Avenida Paulista. Por que esses 2 eventos, um perto do outro? Justamente para chamar a atenção do povo, para mostrar que a direita não está morta. E aí, pessoal, tudo isso também para fortalecer a presença de Jair Bolsonaro. E se caso, depois ainda dessas manifestações, ainda o judiciário decidir ainda fazer um julgamento e condenar Jair Messias Bolsonaro, o que pode acontecer? O povo já vai estar acostumado a ir às ruas, já vai estar habitualizado a voltar, já vai ter perdido aquele medo que estava de se manifestar. E isso, se caso Bolsonaro for até preso, pode vir a acontecer novas manifestações e até mesmo, né, os caminhoneiros e outras classes fazer paralisações aí. Isso pode acontecer, sim. Então, é nisso que a direita está se firmando, justamente nessas manifestações para fortalecer a direita e naquilo que está vindo de fora do Donald Trump, do Elon Musk, que querendo ou não é uma grande ajuda e pode sim fazer o judiciário recuar. Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários se você apoia esse tipo de manifestação ali do dia 16 de março, o Fora Lula e o Sim à Anistia dos Presos Políticos do 8 de janeiro. Você apoia? Eu quero que você coloque aqui nos comentários, vamos encher esse vídeo de comentários para que todo mundo que vê possa entender que Brasil, a maioria é conservadora e acredita que não houve golpe ali no 8 de janeiro e não está a favor desse presidente, desse desgoverno que temos hoje. Então coloca aqui nos comentários a sua opinião, é de extrema importância. Dá um like nesse vídeo, pessoal. Toda vez que você dá um like, o YouTube vai entregar para mais pessoas. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui, tá bom? A sua inscrição é muito bem-vinda e aí você vai receber outros conteúdos nossos e vai ficar muito bem informado, tá bom? Vamos ficando por aqui. Não se esqueça, pessoal, nunca se cale, porque se os bons se calarem, os maus vão tomar conta e isso nós não vamos deixar. Até a próxima.